Vamos sentar. Declaro aberto os trabalhos. Ministro Ricardo Lewandowski. Inquérito 2512 do Paraná, que é indiciado Cássio Taniguchi, Marina Clemens Taniguchi, Simval Zaidan Lobato Machado ou Simval Zaidan Lobato Machado. Você está com a palavra. Senhor presidente, trata-se originalmente de inquérito policial instaurado em face de Cássio Taniguchi e outros para apurar crimes previstos na Lei de Licitações, o artigo 86, e no Decreto-Lei 201 de 67, artigo 1º, incisos 2 e 13. A denúncia aponta inúmeras irregularidades que teriam sido praticadas pelos acusados, cada qual no seu campo de atribuições, no decorrer dos exercícios de 1997 a 2001, contra a administração pública de Curitiba. À época, o primeiro nomeado era prefeito de Curitiba. Em resumo, a acusação baseia-se no questionamento de diversos convênios e termos aditivos celebrados pela municipalidade com a Fundacem, Fundação Instituto Tecnológico Industrial, naquele período. Indica-se a existência de conluios e estratégias para burlar a realização de procedimentos licitatórios, de modo a beneficiar indevidamente determinadas pessoas com prejuízo aos cofres públicos. A peça acusatória reporta-se a valores, ao modus operandi e a existência de dolo por parte dos envolvidos. Nela também se afirma que recursos financeiros foram utilizados para a contratação irregular de funcionários por intermédio daquela entidade, a Fundacem, para a prestação de serviços em órgãos da administração pública e outras entidades. Tratando especificamente daqueles convênios, a acusação refere-se, entre aspas, a apaniguados, correligionários, pessoas protegidas e salários discrepantes, tudo entre aspas, indicando que seria a utilização indevida de bens, rendas, serviço público e assim como a contratação de servidor contra expressa disposição legal. Após o oferecimento da denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em abril de 2002, folhas tais, os acusados foram notificados para oferecer resposta nos termos da Lei 8.038. Defesas preliminares foram ofertadas às folhas tais e tais, no prazo legal. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná foi acostado às folhas tais. O acusado André Sakharov elegeu-se deputado federal, sendo os autos, então, remetidos a esta corte. O Ministério Público Federal pleiteou a instauração do processo crime, as folhas tais. Em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia quanto ao delito previsto no artigo 89 da Lei 8666 de 93, ementa e acordo as folhas tais. O que diz esse artigo 89? Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou à inelegibilidade. Isto é considerado crime. E, quanto a este crime, o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime do plenário, entendeu de absolver ou de não receber a denúncia com relação aos acusados. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram conhecidos e providos para esclarecer os limites da decisão impugnada e determinar a baixa dos autos ao juiz de origem. Segundo essa nova decisão dos embargos, o venerando acórdão recorrido, entre aspas, julgou improcedente a denúncia oferecida contra André Sakharov pelo delito de dispensa irregular de licitação, estendendo os efeitos aos demais acusados pelo mesmo fato. Novos embargos declaratórios foram interpostos, mas não conhecidos. A decisão transitou em julgado, sendo feito remetido ao Tribunal de Justiça do Paraná para prosseguimento no tocante aos delitos capitulados no Decreto-Lei 201 de 67. Então, com relação à dispensa de licitação, a esses crimes da lei de licitação, o plenário diz que não recebeu a denúncia.
Após os embargos declaratórios, ficou claro, então, ou ficou esclarecido que remanesciam, então, a imputação remanescia quanto aos crimes capitulados no Decreto-Lei 201. Após 2 meses, os autos retornaram novamente a esta corte, pois o acusado Cássio Taniguchi elegeu-se deputado federal. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo recebimento da denúncia quanto aos delitos remanescentes do Decreto-Lei 201, incisos 2 e 13, em face dos acusados Cássio Taniguchi, Maria Clamas Taniguchi e Simval Lobato Machado. E este é o relatório, senhor presidente. Você prossegue. Senhor presidente, eu registro desde logo que este feito tramita tão somente, como acabo de dizer, com relação aos delitos previstos no Decreto-Lei 201 em face dos acusados Cássio Taniguchi, Maria Clamas Taniguchi e Simval Zaidan Lobato Machado. Os tipos penais são os seguintes. Artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. 2, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. E 13, nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei. Parágrafo 1º diz o seguinte: os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens 1 e 2 com pena de reclusão de 2 a 12 anos e os demais com pena de detenção de 3 meses a 3 anos, é do que se trata aqui. Tanto um como o outro desses 2 incisos visam, em última análise, a tutela da probidade na administração pública municipal. São normas de especial relevo na defesa do interesse público primário, apresentando inegável conteúdo ético no contexto em que se inserem. Destinam-se a proteger o patrimônio público local, salvaguardando-o do uso indevido, aí incluídos a malversação de recursos, o desvirtuamento de serviços e as irregularidades na contratação de servidores. Em certa medida, esses dispositivos traduzem, com as limitações inerentes às normas penais, o princípio republicano da responsabilidade, segundo o qual o agente político e todos aqueles que lidam com a coisa pública devem responder pelos atos que praticam no exercício das respectivas funções. Trata-se de delitos funcionais cujo objeto apresenta maior amplitude, seja sob o ângulo patrimonial, seja sob a perspectiva ética, visto que tem como escopo punir condutas específicas de prefeitos e daqueles que praticam ações ilícitas em coautoria. Desta tutela, como se sabe, estão excluídas as infrações político-administrativas, sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato, o artigo 4º do referido decreto-lei. Tais parâmetros protetivos, delineados há mais de 4 décadas, subordinam-se, contudo, ao princípio da adequação típica, como todas as demais normas penais de cunho material. Nesse campo do direito, por uma questão de segurança jurídica, não há espaço para analogias ou presunções na definição dos elementos do tipo ou do crime. Tampouco são toleráveis, no tocante à caracterização da tipicidade, narrativas imprecisas no que concerne às ações ou aos resultados imputados aos acusados. É importante que isso seja afirmado com toda a ênfase, porque não se está, por exemplo, diante do crime de furto, receptação ou qualquer outro delito comum, cujas condutas amoldam-se facilmente a arquétipos abstratos. Nestes casos, não se exige que o acusador despenda maiores esforços para justificar a instauração da relação processual penal segundo as exigências do artigo 41 do CPP. Geralmente estão evidenciadas, já nas peças investigatórias desses crimes de resultado, fortes indícios quanto à autoria, materialidade e relação de tipicidade. Ao revés, quando se trata de instaurar processo-crime por responsabilidade contra prefeito, tendo em conta sua natureza e seu peculiar objeto jurídico, exige-se mais da investigação e da acusação para que aquele possa ter um início e um fim minimamente viável. Tal rigor metodológico serve menos ao atendimento de regras adjetivas,
todas de inegável valor e reconhecimento doutrinário e jurisprudencial, e muito mais ao respeito à segurança e objetividade pelas quais deve pautar-se a acusação ao longo de todo o processo nesses casos. Não se deve perder de vista que a relação processual penal, como última ratio na defesa de determinados valores sociais, deve basear-se em elementos investigatórios suficientemente claros para apontar a autoria e a materialidade dos delitos imputados a alguém, sem que nisso interfiram juízos de valor ou ideias preconcebidas de qualquer espécie, nem tampouco análises peculiares da instrução criminal ou delas decorrentes. Afinal, pretende-se, nesse tipo de ação, aferir a responsabilidade criminal do agente político, que exerce ou exerceu a chefia do Executivo Municipal, cabendo ao Judiciário e não ao Legislativo decidir sobre a abertura do processo. Por esse motivo é que o ordenamento jurídico prescreve que se proceda com o máximo cuidado quando se trata da abertura de procedimento penal contra autoridades públicas, valendo lembrar que, em se tratando da instauração de processo-crime contra governadores e o presidente da República, existem regras que prevêem um juízo prévio de admissibilidade política. Tudo a indicar a cautela de que se deve valer o julgador ao examinar a conduta do ocupante do cargo político investido pelo voto popular. Dito isto, assento que os elementos apresentados na peça acusatória não permitem o seu recebimento, pois os fatos nela narrados não se amoldam aos tipos referidos nem a qualquer outro de que trata o Decreto-Lei 201 de 1967. Atento exame dos autos revela que as ações nucleares não podem ter sido praticadas pelos acusados, inexistindo elementos de investigação ou quaisquer dados concretos a revelar que estão também presentes na forma de indícios as elementares dos tipos que lhes foram irrogados. No primeiro caso, que é o artigo 1º, 2, o tipo exige que o agente se utilize de forma indevida de bens, rendas ou serviços públicos. No segundo, o artigo 1º, inciso 13, não se prescinde de ações caracterizadas pelos verbos, entre aspas, nomear, admitir ou designar servidores contra expressa norma legal. Nem é preciso repetir que a ação penal somente se justifica se os elementos colhidos na investigação apontam, de qualquer forma, para a existência de tais crimes. O mesmo se pode afirmar quanto à justa causa para a persecução, pois não se trata de questão menor avaliar se é devida a instauração do processo com todos os seus efeitos, especialmente em face de acusados primários e de bons antecedentes, certidões negativas das folhas tais e tais. Essas observações se fazem necessárias, pois nada mais resta nestes autos a justificar o direito de punir do Estado. A primeira constatação a fazer é de natureza fática. O reconhecimento da legalidade dos convênios celebrados entre a Prefeitura de Curitiba com a Fundacem pelo plenário desta Corte, no ato de rejeição da denúncia em face do artigo 89 da Lei 866, repercute fortemente na acusação remanescente. Se o repasse dos recursos financeiros àquela entidade foi considerado regular pelo STF, com trânsito em julgado, perdem sentido os desdobramentos da acusação no tocante à contratação de servidores e à utilização indevida da coisa pública, baseadas nesse aspecto. Isso porque a Fundação em Comento não está proibida de contratar funcionários para o cumprimento de suas finalidades estatutárias. Também não deve pesar contra os seus gestores o fato de que tais pessoas tenham sido posteriormente nomeadas para cargos em comissão pelo Executivo Municipal. Apadrinhados, entre aspas, ou não, isto não importa neste contexto. Os recursos tiveram origem lícita e não existem indicações minimamente objetivas de desvios ou malversações. Os elementos de prova colhidos em seu conjunto não apontam na direção da denúncia, mas, ao revés, demonstram que os acusados não tomaram decisões ou permitiram que fossem tomadas com engenho e a dissimulação nela descritos. Em verdade,
seria preciso que os acusados fossem muito além dos atos praticados para incorrer nas condutas típicas relativamente aos fatos relacionados à contratação de funcionários ou a alegadas, entre aspas, triangulações para beneficiar determinadas pessoas. Uma vez afastada a ilicitude da origem dos recursos, a acusação tornou-se muito frágil, pois utiliza a linha de raciocínio segundo a qual os sujeitos ativos, com vontade livre e consciente, planejaram e providenciaram as transações pretensamente ilegais com o objetivo de viabilizar contratações indevidas. Ao invés de esclarecer em que medida os acusados praticaram as ações nucleares neste segundo momento da prática delitiva, ou seja, após a realização dos convênios, a acusação limitou-se a afirmar que, entre aspas, correligionários foram beneficiados com altos salários e, posteriormente, com funções comissionadas na administração municipal, como se tal coisa, por si, constituísse crime. Sobram, com efeito, juízos de valor a respeito de políticas de pessoal, estratégias de compadrio, sobre a premissa que depois se comprovou equivocada, de que os convênios eram ilícitos. Afigura-se importante observar, ademais, que o próprio Ministério Público do Estado do Paraná aprovara as contas da entidade fundacional nos exercícios compreendidos entre 1994 e 2000, períodos contemplados da denúncia, o que contradiz muitas afirmações que dela se contêm. Além disso, foram devidamente examinados com rigor próprio das auditorias por vários exercícios diversas demonstrações financeiras, demonstração de resultado do exercício e balanço patrimonial, entre outras, movimentação bancária, certidões negativas, atestados, certificados, relatório de atividades, incluindo explicações sobre mensalidades cobradas e bolsas concedidas. É uma entidade educacional. Contratos de trabalhos, convênios e inúmeros outros documentos para se concluir, afinal, pela aprovação das contas. Os atestados encontram-se as folhas tais, com relação ao exercício 2000, tais 94, 95, 97, 98, 99, folhas tais, 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 tais e tais. Digna de nota também é a informação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, segundo a qual não existiam, em junho de 2002, quaisquer registros concernentes aos fatos narrados da denúncia, folhas tais e tais. O Ministério Público do Trabalho, por intermédio da Procuradoria Regional da 9ª Região, também arquivou, em agosto de 2000, procedimento investigatório sobre contratação de pessoal pela Fundacem, folhas tais e tais. De qualquer modo, os contratos de trabalho enumerados, itens 31, 32, 33 da denúncia, as folhas tais e tais, não sugerem a obtenção de vantagem ilícita pelos acusados ou por terceiros, nem indicam, ainda que remotamente, a violação de disposições legais na contratação, designação ou dispensa. Ao contrário, os depoimentos prestados pelas pessoas envolvidas demonstram efetiva prestação de serviço sem que eventuais desvios de finalidade no contexto criminal possam ser identificados. Folhas tais, 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 dentre outras. Observo que os autos não revelam a existência de, entre aspas, funcionários fantasmas, nem abrigam acusação desta natureza que possa atingir diretamente os acusados. Tudo se limita, nessa hipótese, a afirmar com veemência que o ex-prefeito e o ex-presidente da Fundacem praticaram em concurso material e em continuação 53 vezes a conduta prevista no inciso 13 do artigo 1º do Decreto-Lei 201. Este número refere-se tão somente ao total de servidores indicados na denúncia, com salários nem tão altos assim, folhas tais e tais, que teriam sido contratados com verbas ilícitas sem concurso público. Já se viu que as verbas foram licitamente transferidas, segundo entendeu o Supremo Tribunal Federal, e as fundações, como veremos adiante, não dependem, se tratando de fundações particulares, de concurso público. A esse respeito, não existe qualquer indício de ofensa expressa violação da lei, notadamente ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que dispõe sobre a investidura por concurso público. De fato, tal regra não se aplica a entidades que se sujeitam a regime jurídico privado, como é o caso da Fundacem.
Trata-se de entidade particular, com finalidade educacional, sem fins lucrativos, mantida com a colaboração de empresas e pessoas físicas, com reconhecida atuação na região metropolitana de Curitiba. Assim dispõe a escritura pública de constituição desta pessoa jurídica. Eu transcrevo aqui um trecho da escritura pública e mostra que é uma organização com finalidade educativa, que busca a formação profissionalizante, etc., etc., e transcrevo aqui esse dado do seu estatuto, que mostra com muita clareza que se trata de uma fundação eminentemente privada. Como se vê, não se trata de fundação mantida com recursos públicos, mas de instituição privada que recebeu recursos públicos de forma legítima para cumprir seus objetivos sociais. Essa instituição está livre para contratar mão de obra, observados os critérios da lei, as preferências e qualificações que entender pertinentes dentro de sua finalidade, sem que isso afaste, obviamente, a fiscalização do Ministério Público. No tocante ao item 3.4 da denúncia, que serve de fundamento à acusação prevista no inciso 2 do artigo 1º do Decreto-Lei 201, o reconhecimento da legalidade dos convênios por parte do Supremo Tribunal Federal inviabiliza, como já se indicou, a abertura de processo crime contra os acusados. Também, nesta hipótese, não existem mínimos indícios de utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos em proveito próprio ou alheio, porque, evidentemente, não houve ilegalidade. A denúncia pressupõe a ilicitude das transferências nas 5 hipóteses narradas, padecendo da mesma fragilidade nesse aspecto. Quanto à contratação sem concursos, itens B e D, as folhas 29 e 30, reporto-me as considerações anteriores para rejeitar a denúncia por manifesta impropriedade. Quanto aos demais itens, A, C e E, que cuidam de supostas triangulações, entre aspas, e outros artifícios para a contratação indevida de pessoal, os fatos também não configuram o crime apontado. Com o cumprimento dos convênios, as verbas públicas têm como destino a consecução dos objetivos da entidade funcional, não se podendo tomá-las por recursos orçamentários. Isso não impede, contudo, que o Ministério Público examine os convênios e o cumprimento dos fins da entidade, conforme já assinalado. Eventual desconformidade na prestação de serviço deste ou daquele empregado, na forma indicada pela peça acusatória, por exemplo, fulano indicado por Beltrano, correligionário de Cicrano, não prestou concurso público para trabalhar na fundação, mas prestou serviço na entidade X, até ser agraciado com uma fundação comissionada da administração municipal. Isto, a evidência, não se amolda à conduta criminosa aventada na exordial. Quando muito, os fatos podem configurar uma irregularidade administrativa a ser examinada no campo adequado, sempre à luz da autonomia de que se reveste as fundações privadas, perquirindo-se, caso a caso, eventual desvio de função ou prejuízo no que concerne ao cumprimento dos convênios e objetivos da entidade. Ante o exposto, senhor presidente, eminentes pares, com fundamento no artigo 516 do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia, visto que aquilo que remanesce da acusação não constitui crime nem configura justa causa para a persecução penal. É como voto. O presidente relator rejeita a denúncia. Por nota de acordo? Pois não? Reafirmo, presidente, o convencimento sobre a competência do Supremo para apreciar, no caso, esses autos de inquérito. Entendo que cabe o desmembramento, considerado o envolvimento de cidadãos que não gozam da prerrogativa de foro, e juntaria a justificativa de voto. Acompanho o relator quanto àquele que goza de prerrogativa de foro e quanto aos demais, em que pese cessada a competência sob a minha ótica. Evoco o precedente Ibsen Pinheiro para conceder a ordem de ofício, né, e, portanto, trancar o inquérito. Senhor presidente, eu tenho uma pergunta a fazer. Perdão, Vossa Excelência está divergindo da solução proposta do... Não, eu acompanho. Eu acompanho no mérito, acompanho Sua Excelência. Apenas suscito o problema da competência de desmembramento para ficar coerente com o que eu venho sustentando. Vossa Excelência falou em... Não, na segunda, a concessão de ofício, né,
porque também considerada a premissa de meu voto, né? Mas vencido quanto ao desmembramento, eu acompanho Sua Excelência e fica mais fácil. Assim, né? Pois não? Senhor presidente, assistimos, ouvimos, né, ainda uma vez, um voto muito bem elaborado da lavra do ministro Ricardo Lewandowski. Agora, eu não estou pacificado, ministro Lewandowski, quanto à conclusão do voto de Vossa Excelência, por umas informações que talvez me faltem. Essa fundação, é totalmente de direito privado? Totalmente. Totalmente direito privado. Eu digo, mas de direito privado em que sentido? Não faz parte da administração pública indireta? Não, é que eu não quis... Não foi criada pelo município, então? Totalmente desligado. Inclusive, ela tem sede em outro município, o município de Araucária. Mas é uma entidade fundacional de caráter privado que presta serviços educacionais, formação de pessoal, capacitação de mão de obra e foi contratada com dispensa de licitação pela Prefeitura para justamente capacitar mão de obra desta Prefeitura e de outros órgãos da Prefeitura. Então, ela é uma entidade absolutamente de caráter privado, não tem vínculo nenhum. A administração pública indireta, de forma nem direta, nem direta, está inclusive em outro município, sediado em outro município. Antes de vir para cá, devo ter em algum lugar, fui ao sítio eletrônico dessa fundação e verifiquei que é uma fundação que já existe há bastante tempo e que presta, pelo menos a notícia que se tem, relevantes e importantes serviços para a comunidade metropolitana de Curitiba. E, tendo em vista justamente esse fato, foi contratada com dispensa de licitação. Essa dispensa de licitação foi considerada absolutamente rígida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Num primeiro momento, os autos desceram e, por alguma razão, o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, se absteve de examinar os crimes imputados relativamente ao Decreto-Lei 201. Então, o Ministério Público entrou com embargo, esclareceu a situação, remanesciam aqueles crimes. Desceram os autos para o Tribunal de Justiça do Paraná para que fossem examinados aqueles crimes, mas, nesse meio de tempo, porque, num primeiro momento, subiram os autos em função da diplomação de André Sakharov como deputado federal. Aí desceram os autos, e, nesse meio de tempo, foi eleito o prefeito Taniguchi como deputado federal, subiram novamente os autos e nós estamos examinando o remanescente desta acusação. Eu confesso, eminente relator, eminente ministro, que alguns dados aqui do processo me causam uma certa perplexidade. A partir do nome da fundação, me parece, o nome não diz nada, né? É algo tão vago. Instituto Tecnológico Industrial é o nome da fundação. E quando eu fui ler o objeto do contrato, dos contratos, aqui chamados de convênios, né? Vamos chamar então de convênios. Isso. Encontrei o seguinte, também um objeto de uma vaguidade, não é de uma, outros dizem vaguidade, de uma imprecisão. Vou ler para Vossa Excelência. Vossa Excelência me permite apenas um pequeno à parte. Essa questão está fora de cogitação nesse momento, com todo respeito, pelo seguinte motivo. A acusação primeira, relativamente à fraude no que tange ao decreto, à Lei 8.666, 8666, era a seguinte, que os tais convênios, na verdade, eram contratos travestidos de convênio e, portanto, ilegais. E esta acusação, esta imputação, foi absolutamente afastada já pelo plenário. Então, se Vossa Excelência me permitir... Pelo plenário aqui? Pelo plenário aqui, pelo plenário. Isso foi amplamente discutido. O plenário diz, olha, não há nenhuma irregularidade. Chame-se contrato, chame-se convênio, essa dispensa de licitação foi absolutamente rígida. Portanto, esta questão... não, se Vossa Excelência me permite, com todo o respeito, não está mais em causa aqui, já está superada pelo plenário. Nós vamos examinar apenas agora os delitos remanescentes, os alegados delitos, que são aqueles relativos ao Decreto-Lei 201, aos quais eu fiz referência aqui logo no início.
trata-se agora de saber o seguinte, eminente ministro Carlos Aires Brito, saber o seguinte: se os acusados, inciso 2º do artigo 1º, utilizaram-se indevidamente em proveito próprio à lei de bens, rendas ou serviços públicos, como nós já dissemos que as rendas foram transferidas devidamente, e 2, foram nomeados, admitidos ou designados servidores contra expressa disposição de lei, inciso 13. Apenas isso que nós temos que examinar agora. Muito bem, então, Vossa Excelência afirma que os instrumentos em si de ajuste já foram objeto de decisão por esta nossa casa. Eu afirmo Bem, categoricamente. então, eu vou retirar minhas objeções. Agora, fiquei mal impressionado com a imprecisão do objeto do contrato e dos seus aditivos. Vou ler. O objeto do convênio: realização pela Fundação de estudos técnicos e prestação de suporte aos projetos e atividades desenvolvidos pelos convenentes, segundo a sua área de atuação, abrangendo desenvolvimento e a introdução de novas referências, métodos e técnicas nos diversos projetos e atividades a serem executados. Ou seja, um primor de imprecisão. Eu não sei qual foi o objeto, eu não sei. Lendo até aqui, não é? Há uma parte que não, que tem precisão. Programas de formação e capacitação de recursos humanos, estudos e pesquisas de interesse das secretarias solicitantes e a avaliação quanto ao desenvolvimento de trabalhos integrados entre as secretarias e demais órgãos. Quando da celebração dos aditivos, a imprecisão também marcou presença. Aditivos visando a prorrogar o prazo original e tendo por objeto definir, dentro das finalidades do convênio originário, a realização de trabalhos e estudos a serem executados pela Fundação conforme plano de trabalho. A Fundação deverá concluir as tarefas descritas no plano de trabalho nos prazos prefixados, podendo os mesmos serem alterados nas hipóteses previstas no contrato original, momento em que o município acordará no prazo. Ou seja, nada de novo. Absolutamente, né, um monumental nada como objeto não é, Agora, do veja, Vossa convênio, do Excelência, ajuste. O próprio Tribunal de Contas, em 2002, já havia dado como rígidos esses contratos, né? Além do Ministério Público, além do Supremo Tribunal Federal. Diante dessa informação de Vossa Excelência, eu vou retirar a minha objeção. Eu louvo o alto espírito republicano de Vossa Excelência e quero dizer também que, no primeiro momento, me causou estranheza, essa vagueza e tudo mais, mas também que não quis tomar o tempo desse egrégio plenário, mas também aqui o estatuto também é muito amplo no que diz respeito aos objetivos desta fundação. Muito bem, senhor presidente, eu acompanho com essas ressalvas, essas observações, essas perplexidades, eu acompanho o relator. Obrigado. Então, o plenário, com a preliminar suscitada pelo ministro Marco Aurélio, rejeita a denúncia. Então, proclamo o resultado. Contra o voto do ministro Marco Aurélio, que determinava o seu desmembramento quanto aos denunciados sem foro especial, o tribunal conheceu da denúncia e, por votação unânime, a rejeitou. Ministro Marco Aurélio, agravo regimental na petição 3838 de Rondônia, em que agravante o Procurador-Geral da República e Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, Expedito Júnior, agravados Valdelise Martins dos Santos e outros. Você está com a palavra. Presidente, determinei o desmembramento do processo autuado sob a nomenclatura petição. Declinei, então, da competência, fazendo de forma diversificada. Para o Superior Tribunal de Justiça, quanto ao governador Ivo Cassol. Para a Justiça Eleitoral do Estado de Rondônia, no tocante aos cidadãos que não gozam de prerrogativa de foro, quer considerado supremo,
quer o Superior Tribunal de Justiça. Determinei fossem providenciadas cópias da íntegra deste processo a serem remetidas ao Superior e à Justiça Eleitoral. Declarei o prejuízo do pedido de relaxamento de prisão formulado por Agenor Vitorino de Carvalho, denunciado na peça do Ministério Público Federal, no que não tem prerrogativa de foro. Deferi o apensamento do inquérito policial 61 de 2007 e da medida cautelar de interceptação telefônica, seguindo cópias de ambos para o superior. Daí os agravos regimentais de folhas protocolados pelo Procurador-Geral da República e também por Expedito Gonçalves Ferreira Júnior. Na primeira peça, sustenta-se que as circunstâncias em que foram praticados os delitos impõem o julgamento conjunto dos denunciados, sob pena de se comprometer a atividade probatória a ser realizada no curso da ação penal. Aduz que, conforme apurado no inquérito, houve no estado de Rondônia, nas eleições de 2006, um esquema de compra de votos, o que ensejou a cassação do mandato do senador Expedito Júnior pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Após a finalização do referido inquérito, as testemunhas, cujos depoimentos foram decisivos na conclusão, procuraram a autoridade policial e relataram que estavam sofrendo coação por parte de policiais civis para que mudassem os depoimentos quanto ao crime eleitoral. Assim, foi instaurado o outro inquérito, o de número 61 de 2007, no qual se teria constatado que autoridades locais, a mando do governador Ivo Cassol, estavam coagindo e oferecendo vantagens às testemunhas da compra de votos para que negassem o delito, beneficiando o governador e seu grupo político. Salienta-se que, para melhor compreensão dos fatos, a denúncia foi dividida em 2 capítulos, cada qual tratando de um dos inquéritos citados e dos delitos apurados, bem como denunciando todos aqueles em relação aos quais evidenciado o envolvimento. Assevera-se que, devido à complexidade dos fatos, a participação de alguns não foi suficientemente aprofundada, embora os dados já existentes indiquem a prática de crimes e a necessidade de prosseguimento da investigação. Daí o desdobramento dos inquéritos para que a imediata persecução dos denunciados não fosse obstada pela continuidade da investigação quanto aos demais. Alude-se à participação de autoridades estaduais e do aparato do Estado para tentar encobrir os delitos, e há evidência de que as condutas atribuídas a um agente se relacionam com a dos outros, de modo que os denunciados devem ser julgados em conjunto, a bem da instrução processual. Ressalta-se que o exame acurado da denúncia revela que os fatos estão relacionados a ponto de ser possível enquadrá-los em 3 hipóteses de conexão previstas no artigo 76. Intersubjetiva, devido ao concurso de agentes, a teleológica, pois a coação às testemunhas visava ocultar o crime eleitoral, e a probatória, porque a própria tentativa de intimidação de testemunhas comprova que houve compra de votos. Argumenta-se ser marcante a participação do senador Expedito Júnior e do governador Ivo Cassol, que estaria a acarretar a competência do Supremo. No segundo agravo, disse que, se o próprio Ministério Público optou por submeter 3 denunciados ao Supremo, a escolha deve-se à indissociabilidade das condutas a eles imputadas e da prova a ser examinada. Salienta-se que o desmembramento resultará em prejuízo. Também busca a concentração no Supremo. Procurador-Geral da República requer e fez requerimentos quanto a cópias do processo. Eu estou conhecendo do agravo, presidente, reportando-me ao que venho sustentando no plenário e conhecendo de ambos os agravos e os desprovendo. O relator nega provimento aos agravos.
É ponto de vista que tem se mostrado isolado. No caso, senhor presidente, parece-me que, pelo que ouvi do relatório e do voto do eminente ministro Marco Aurélio, o Procurador-Geral da República requereu o desmembramento em relação aos que Parcial. não dispõem de prerrogativa de foro, subsistindo unicamente o procedimento Não, penal não. no Supremo Ele em face do requereu- senador. Ele requereu um desmembramento parcial. Desmembramento apenas a alguns envolvidos, em que se depende ainda do aprofundamento das investigações. Sim. E manutenção no Supremo, né, do processo, dos inquéritos, quanto ao detentor da prerrogativa Senador? e outros que não são detentores. Havendo um vínculo de conexidade. Ante o vínculo probatório, Certo. né, e a conexão probatória, a continência. Sim. Eu tenho, senhor presidente, sempre entendido, desde que era membro do Superior Tribunal de Justiça, que é preferível, havendo condições próprias, o desmembramento. Eu sei que aqui nesta Corte há precedente de que foi relator, se não me falha a memória, Vossa Excelência, ou numa questão de ordem que prevaleceu o voto de Vossa Excelência, no sentido de que, por exemplo, quando se cuida do crime de quadrilha, não seria conveniente fazer esse desmembramento. O que chama a minha atenção neste feito é que o próprio Ministério Público requereu o desmembramento, ou seja, o Dominus Litis entendeu sim possível fazer esse desmembramento. É porque, em relação a essas pessoas, os fatos ainda não tinham sido suficientemente apurados. Então, a minha tendência, senhor presidente, é no sentido de desprover os agravos para manter o desmembramento. Não. Eu até- Dá Não, não, provimento, não. então, Provimento. Não, para não. manter o pedido de desmembramento parcial. Pois é, na linha do que pôs o Ministério Público. Quer dizer, Não, se o desmembramento parcial já houve. requer O desmembramento parcial já houve. Agora, o quem determinou um novo desmembramento foi o ministro relator. Não, até aqui houve um desmembramento total. Sim, primeiro houve um desmembramento parcial, a requerimento eu estou votando no sentido de manter o desmembramento na forma requerida pelo Ministério Público. Ministério Se ele Público. entendeu- Exatamente. Se ele entendeu que era factível desmembrar, diante das condições concretas, nada obsta que seja deferido esse desmembramento. Agora, quanto aos demais, pelo que eu estou verificando, e o próprio relator demonstrou isso no relatório, existe conexidade. E existindo conexidade, fica difícil deferir o desmembramento. Então, se está configurada a conexidade, é evidente que o desmembramento não é aconselhável. Então, o meu voto, em conclusão, pedindo vênia ao ministro Marco Provendo Aurélio, o recurso do Ministério Público e, no caso, Vossa Excelência declara provido o recurso do Ministério Público, parcialmente prejudicado o recurso do senador, né? Parcialmente por quê? Porque ele não concorda sequer com o desmembramento preconizado pelo Ministério Público. então, o meu voto, só para simplificar, o meu voto é autorizando o desmembramento na forma proposta pelo Ministério Público. Então, isso concretamente significa o seguinte: Vossa Excelência está dando provimento total ao agravo do Ministério Público Exato. e parcial ao do outro agravante. É como eu estou votando. É julgado. Porque o Ministério Público não está se insurgindo contra o desmembramento que ele pediu. Ele está só. Fica Não bem quer assim. o outro desmembramento. O que ele pediu, o que ele requereu. Se há essa solicitação do próprio dono da linha, Quanto a isso, ele não. Ele está se insurgindo contra o não há desmembramento. conexidade, ou pelo menos não foram apurados elementos suficientes para isso. Né? Ministro Sérgio Grau? Com a dissidência? Ministro Ricardo Lewandowski? Presidente, eu tenho entendido que o desmembramento é uma faculdade do magistrado, que é feito segundo o seu prudente arbítrio e a qualquer momento do andamento da tramitação do processo. Portanto, senhor presidente, eu sufrago integralmente a decisão do eminente relator, que, à vista dos autos, houve por bem desmembrá-lo em parte e manter
a conexão com relação ao... Não, é que eu estou Não, entendendo também. o ministro relator não mantém nada, ele só mantém um denunciado, um processo contra um. Bem, eu estou entendendo, então eu estou acompanhando o relator. Eu Deixa eu fazer uma reafirmo observação. que tenho É que eu sustentado estou no plenário, entendendo, tem sido Lewandowski, voz isolada, Eu reconheço. sei, mas eu tenho a impressão de que, quando Vossa Excelência votou resolvendo a segunda questão de ordem no inquérito 2245 de Minas Gerais, relator ministro Joaquim Barbosa, ou o caso Mensalão, quando o ministro Joaquim Barbosa propôs, enfim, o desmembramento, e nós discutimos amplamente essa questão, o tribunal veio a entender que é plenamente legítimo o desmembramento, seja por determinação espontânea do magistrado relator, seja a requerimento do Ministério Público. E é exatamente o que acontece no caso em que o Ministério Público Federal requer um desmembramento parcial, mantendo-se na esfera de competência penal originária desta Corte, unicamente o procedimento em face do senador da República, detentor da prerrogativa de foro, e de outros co-investigados, por força da existência de uma conexão que imporia na espécie o simultâneo dos processos. Isso é que eu queria fazer observação, que eu também tenho esse posicionamento, e a Corte sabe de que, sim, é uma prerrogativa do relator. Sim. Ele deve, até facilita o julgamento, o andamento processual. Mas eu estou entendendo, pelo que foi dito no relatório do eminente ministro Marco Aurélio, é que, no caso, existe uma conexão evidente entre o senador e esses outros que o Ministério Público Já não denunciou. requereu o desmembramento. Ora, se está configurada essa conexão, evidentemente que não é aconselhável fazer o desmembramento. Por isso é que eu estou votando no sentido de acolher Pois é. o desmembramento do Ministério Público. Sim, porque o Procurador-Geral entende que, em relação a outros que não detêm prerrogativa de foro, em relação a outros, não a estes, que mantêm um vínculo de conexão, conexidade com o senador, mas em relação aos demais, aí não há. Não há conexão. Não há conexão. Ok. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu entendo perfeitamente isso. Me lembro que, no caso do Mensalão, eu acompanhei o entendimento do eminente relator, que era no sentido do desmembramento do processo, e fui vencido naquela sentada. Então, o que eu gostaria de afirmar é que eu estou acompanhando a decisão do eminente relator. Se ele está desmembrando em parte apenas, ou desmembrando integralmente... Ele está desmembrando integralmente. Integralmente. Ele só está mantendo aqui Sim. o processo em relação ao senador. Não. É para ser coerente com o que eu disse antes, que é uma decisão do relator, à luz dos autos, eu estou acompanhando o relator, portanto, rejeitando, ou negando provimento a ambos os agravos. Ministro Carlos Brito. Eu vou, com a devida vênia do ministro Marco Aurélio, Acompanhar eu vou acompanhar a a dissidência. Também eu peço pena, ministro Marco Aurélio, mas Ministro adoto Celso. a posição. Também, senhor presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e acompanho a divergência. Presidente, Pois não. agora com o provimento, sobeja uma matéria que precisamos apreciar e que reputo interessantíssima. Talvez até sob o ângulo intelectual estivesse torcendo pelo provimento dos agravos, para poder apreciá-la, né? E passo a ela, segundo o que requerido pelo Ministério Público. Passo a análise do que consignado pelo Ministério Público, já que vencido, quanto aos agravos, relativamente ao desmembramento do inquérito ante a negativa de licença da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia para processar o governador. A manifestação da Assembleia ocorreu, reconheço, em razão de requerimento formalizado pelo Procurador-Geral da República, no sentido de ser-lhe oficiado para obtenção de licença, visando a processar o governador Ivo Cassol. Então, despachei, com a cautela própria, juntem, oficiem sem compromisso com a constitucionalidade da previsão. Que previsão? Da Carta Estadual.
chegou ao processo a seguinte resposta. E aí nós sabemos que os governadores têm bancada, têm a maioria nas assembleias, né? Comunicamos a essa Suprema Corte que, em sessão extraordinária realizada no dia 28 de novembro do corrente ano, esta Casa Legislativa negou o pedido de autorização para processar o governador Ivo Cassol, conforme cópia em anexo do processo. Então, para evitar prescrição, a paralisação do processo, é que o procurador preconizou o desmembramento na Corte, né, consideradas as imputações. Essa deliberação, digo, se fez considerado score de 18-2, com uma abstenção regimental e 3 ausências. Surge de imediato um paradoxo. Assentada a competência do Supremo, de índole constitucional maior, vem à baile a ótica segundo a qual pode ela ser limitada, ou diria melhor, ser condicionada por ato de Assembleia Legislativa de Unidade da Federação. Realmente, a Constituição do Estado de Rondônia assim dispõe. Aí eu transcrevo o artigo 29, que prevê a licença, compete privativamente à Assembleia autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o governador e o vice. Essa previsão sensibilizou o Procurador-Geral da República, que requereu, então, a expedição de ofício para a deliberação da Assembleia, e que já houve. Pois bem, não há a indispensável simetria em relação à Carta Federal. Nem se diga que, com a previsão do parágrafo 4º do artigo 86 da Lei Fundamental, de que o Presidente da República, na vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das respectivas funções, existiria base nessa previsão para o constituinte estadual impor a licença referida. É que o parágrafo 4º mencionado encerra exceção maior, como tem sustentado o ministro Celso de Mello, somente podendo ser considerado quanto ao presidente da República. Tem origem remota na Constituição do Império, quando o imperador estava imune a processo-crime, artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele, com 2 L's, não está sujeito a responsabilidade alguma. Só para conhecimento de Vossa Excelência. E também o rei da Espanha. Mais do que isso, presidente, preceito alusivo à licença para o curso de processo no tocante a governador contraria, não se trata de simetria, contraria o sistema da Constituição Federal, no que a figura de procedibilidade veio a ser afastada mediante a emenda número 35 de 2001 em relação a deputados e senadores. Vale frisar que os precedentes do plenário, recursos extraordinários 153, 968, Bahia, e 159, 230, Paraíba, são, respectivamente, de 1993, antes da alteração, quanto a deputados e senadores, e 1994, quando em vigor o texto primitivo da Constituição de 1988. Em síntese, não existe na Carta da República norma que, interpretada e aplicada, conduz à conclusão sobre a constitucionalidade de disposição de Carta do Estado que acabe por condicionar a Carta do Estado a atuação do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça no campo penal, a competência é fixada na Constituição Federal, contra governador em processo crime, a licença da Casa Legislativa do respectivo Estado, e sem levar em conta que quase sempre, digo aqui o que eu disse no início, o governador tem maioria na Assembleia, considerada a cultura enraizada. Concluo, então, pela inconstitucionalidade.
do inciso 13 do artigo 29 e da expressão admitida a acusação pelo voto dos textos dos deputados, contida na cabeça do artigo 67, ambos da Carta do Estado de Rondônia. Deixo assim de acolher o desmembramento proposto pelo Procurador-Geral da República. Em síntese, o curso da ação penal não depende da autorização da Assembleia Legislativa. Senhor, Ministro, Vossa Excelência, acho que seria oportuno que o plenário se manifestasse agora ou quando fosse apreciar a denúncia? Não, é que ele pede, como ele pediu que desmembre para não haver prescrição, né, e dando eficácia, portanto, a essa condição de procedibilidade, que seria a licença, né, nós teremos que enfrentar. Mas aí é para crime de responsabilidade, né? senhor presidente, Exclusivamente. o plenário do Supremo Tribunal Federal, num caso de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence, defrontou-se com essa questão. Era um caso em que se exigia a prévia licença, a prévia autorização da Assembleia Legislativa de dado Estado para que se instaurasse perante o STJ determinado procedimento penal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a hipótese envolvia o princípio da federação, considerada a natureza do Superior Tribunal de Justiça, que partilha da mesma natureza do Supremo Tribunal Federal. São ambos tribunais da federação, são tribunais que, à semelhança dos demais órgãos do Poder Judiciário, Referido às duas dispõem de um perfil nacional, mas tendo em vista a circunstância de que de que o recebimento da denúncia contra o governador do Estado importa em afastamento temporário da chefia do Executivo, essa é uma consequência constitucional que se dá quando é recebida a denúncia ou uma simples queixa-crime contra o chefe do Poder Executivo. Então, o tribunal entendeu, esta Corte entendeu, que em homenagem e em respeito ao princípio federativo, impunha-se este controle político dos atos de persecução penal, de tal modo que a autorização prévia da Assembleia Legislativa erigia-se à condição de procedibilidade daquela determinada ação penal. Eu mandei buscar em meu gabinete agora um caso de que eu próprio fui relator, na segunda turma desta Corte, um habeas corpus impetrado em favor do então governador Itamar Franco. E naquele momento, um eminente relator do procedimento penal instaurado contra o então governador Itamar Franco no STJ, deu curso regular ao procedimento penal. E daí a impetração do habeas corpus, e habeas corpus que veio a ser concedido pelo Supremo Tribunal Federal, observado esse precedente plenário que levou em consideração, repito, não a questão da imunidade que a Carta Política estabelece em favor do presidente da República. É verdade, o Supremo Tribunal Federal, em mais de 20 ações diretas de que eu me tornei relator para o acórdão, declarou a inconstitucionalidade de prescrições constantes de cartas estaduais que estendiam ao governador de Estado essas mesmas prerrogativas que hoje somente competem ao presidente da República, enquanto chefe de Estado. Condição que, obviamente, não ostenta o governador de Estado. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional a previsão constante de Constituição Estadual que torna o governador de Estado imune à prisão cautelar, como ocorre em relação ao presidente da República. Ele tem imunidade em relação à prisão cautelar, só pode sofrer privação da liberdade depois de condenação penal irrecorrível emanada do Supremo Tribunal Federal. E mais, a imunidade processual temporária. Portanto, o presidente da República só pode ser processado por conta de quê? Por conta de delitos que tenha cometido in officio e que não sejam estranhos ao mandato presidencial. Sob esse aspecto, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de diversas prescrições constantes de cartas estaduais. Agora, em relação ao governador de Estado,
ou de que se cuida, e parece-me que é o que está presente neste caso, é o problema da federação. Ministro, Vossa Excelência Porque senão nós vamos, permite? só para concluir, Pois não. nós vamos instaurar, com o eventual recebimento da denúncia, no momento adequado, nós vamos instaurar uma situação até de quase virtual acefalia, ainda que ele venha a ser substituído temporariamente pelo vice-governador de Estado. Mas o que é grave é que uma autoridade, o chefe da administração do Estado, o chefe do Poder Executivo do Estado, o representante institucional dessa unidade regional da Federação, acabará, na verdade, sofrendo por força do recebimento da denúncia ou até mesmo por efeito do recebimento de uma simples queixa-crime, este afastamento compulsório e preventivo. Eu me refiro ao precedente desta Corte, que analisou essa questão. Eu mencionei, um momento só, por gentileza, deixe-me ver aqui. É o HC Há uma 80.511 de premissa, Minas Gerais. Celso de Bom, Mello. o HC de que eu fui relator é o HC 80.511 de Minas Gerais, quando nós decidimos o seguinte: princípio republicano e responsabilidade plena dos governantes. A responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das pedras angulares essenciais à configuração mesma da ideia republicana. A consagração do princípio da responsabilidade do chefe do Poder Executivo, além de refletir uma conquista básica do regime democrático, constitui consequência necessária da forma republicana de governo adotada pela Constituição Federal. O princípio republicano exprime, a partir da ideia central que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos, os governadores de Estado e do Distrito Federal em particular, são igualmente responsáveis perante a lei. Responsabilidade penal do governador do Estado. Os governadores de Estado, que dispõem de prerrogativa de foro ratione muneris perante o Superior Tribunal de Justiça, estão sujeitos, uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembleia Legislativa, a processo penal condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas sejam estranhas ao exercício das funções governamentais. E, nesse ponto, eu me refiro aos precedentes desta Corte que impõem e reconhecem como legítima esta necessidade de prévia licença da Assembleia Legislativa daquele Estado. RTJ 151, páginas 978 seguintes. Permite uma Só para concluir, ministro Maior. RTJ 158, 280, RTJ 170, página 40 seguintes, e Lex, Jurisprudência do Supremo, volume 210 e seguintes. E concluo. Controle legislativo da persecução penal instaurada contra o governador de Estado. A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal atenta ao princípio da federação e impõe que a instauração de persecução penal, no caso, perante o Superior Tribunal de Justiça, mas poderá ser perfeitamente perante o Supremo Tribunal Federal, contra governador de Estado por supostas práticas delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública ou de iniciativa privada, seja necessariamente precedida de autorização legislativa dada pelo Poder Legislativo local, a quem incumbe, com fundamento em juízo de caráter eminentemente discricionário, exercer verdadeiro controle político prévio de qualquer acusação penal deduzida contra o chefe do Poder Executivo do Estado-membro, compreendidas na locução constitucional crimes comuns, todas as infrações penais, inclusive as de caráter eleitoral e até mesmo as de natureza meramente contravencional. E essa orientação, que submete a Assembleia Legislativa Local à avaliação política sobre a conveniência de autorizar-se ou não o processamento de dada acusação penal contra o governador do Estado, funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, eventualmente pelo Supremo Tribunal Federal, dar-se-á suspensão funcional
do chefe do Poder Executivo Estadual, que ficará afastado temporariamente do exercício do mandato que lhe foi conferido por voto popular. Daí resultando, e essa é uma expressão do ministro Pertence usada no precedente plenário, daí resultando a, aspas, verdadeira destituição indireta de suas funções, fecha aspas, com grave comprometimento da própria autonomia político e institucional da unidade federada que dirige. Vossa Excelência Pois me não. permite. Em primeiro lugar, nós estamos na fase de inquérito. Em segundo lugar, de forma sintomática, analisei a questão sob o ângulo do parágrafo 4º do artigo 86. Concordo com Vossa Excelência. Nós temos a extensão do que previsto no artigo 86, quanto ao afastamento do governador, né, no que envolvido crime de responsabilidade. Mas esse crime, essa O expressão... caso concreto Não, envolve crime eleitoral. Não. Artigo 86, caput. Admitida a acusação contra o presidente da República... Mas que acusação, Excelência? complementado Que por acusação? 2/3 da Câmara dos Que Deputados. acusação? Será ele submetido a considerados julgamento os crimes- perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos Vossa crimes de Excelência pode me ouvir responsabilidade. por 2 minutos? Claro, será um grande prazer. Pois O não. presidente da República, no curso do mandato, não responde por infrações outras estranhas aos crimes de responsabilidade. Vossa Excelência concorda? Não, infrações penais comuns que ele Sim, haja eventualmente sim. cometido, mas estranhas às suas funções. Sim, Porque sim, se ele sim. praticar Sim, o sim. impropriamente denominado crime de responsabilidade, que responde. nada mais é do que uma infração Pelo política parágrafo administrativa, primeiro do aí artigo sim 86, ele instaurar-se-á contra ele um processo de Peculato, impeachment. por exemplo. Mas por quaisquer ilícitos penais estranhos às suas vejo funções, que aí é Vossa uma Excelência não imunidade quer temporária. Ouvir, aí não há... Não, mas eu ouço, Vossa Excelência. Não. Apenas estou Presidente, expondo. eu peço vênia para manter o voto. O faço tendo em conta 2 aspectos fundamentais. O primeiro, nós não estamos ainda a nos defrontar com a denúncia em si. O segundo, a regra do artigo 86, relativo ao presidente da República, é extensível aos governadores do Estado, tal como se contém, ou seja, limitada aos crimes de responsabilidade. No caso presente, não se cogita de crime de responsabilidade. Daí eu ter evocado, para afastá-lo, o parágrafo 4º do artigo 86, que revela que, no curso do mandato, consideradas outras infrações alheias ao próprio mandato, o presidente da República não responde criminalmente. Entendo que os precedentes mencionados pelo ministro Celso de Mello, e eu comungo com o que se contém nesses precedentes, estão limitados aos crimes de responsabilidade, que geram, estes sim, uma vez recebida a denúncia, geram o afastamento do dirigente. Senhor presidente, apenas uma complementação. Apenas uma complementação. É possível até que essa norma, eu não sei, da Constituição do Estado de Rondônia, tenha sido declarada inconstitucional por esta Corte numa daquelas mais de 20 ações diretas aqui ajuizadas. Mas o que esta Corte disse, então, foi que a cláusula de imunidade processual, de imunidade penal temporária, essa foi a expressão utilizada pelo eminente ministro Pertence no precedente a que eu me referi. Sua Excelência certamente não estendeu aos governadores o parágrafo 4º do A artigo imunidade 86. penal Façamos temporária, justiça à Sua consagrada pelo parágrafo 4º do artigo 86, refere-se aos ilícitos penais, não aos crimes de responsabilidade, aos impropriamente denominados crimes de responsabilidade, que são, na verdade, infrações político-administrativas. O presidente da República O não pode 86, ser Excelência, está penalmente junto.
surgido a responsabilizado por fatos 85, delituosos 86. estranhos à sua Está função, surgido a 85. poderá sê-lo em relação aos delitos supostamente por ele cometidos e que guardem pertinência com a sua função. Esta cláusula, na verdade, nem sequer é estranha ao direito constitucional brasileiro, constou da Carta Autoritária de 37. Excelência, me permite Pois uma não? parte, tanto é assim, data vênia, que o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º, diz o seguinte: nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente será suspenso de suas suas funções. funções. É, exato. Isso demonstra que ele pode praticar infrações penais comuns e ser suspenso de Sim, suas desde que funções. sejam infrações que Eu guardem. estava lembrando E não isso ao necessariamente, ministro com Celso. todo respeito, apenas com Eu estava lembrando isso ao ministro Celso há uns 5 minutos atrás, não é, ministro Celso? Exatamente É uma isso. consequência do caput do 80. Se Vossa Excelência me permite, eu talvez eu encaminharia no seguinte sentido, ministro relator. O procurador-geral pediu desmembramento. A denúncia já foi oferecida também contra o governador. Então, já há uma denúncia oferecida também contra o governador. Segundo entendi, o Ministério Público pediu a condição de procedibilidade que aí pede o desmembramento para não prescrever. desmembrasse o Quanto aos processo em relação demais. ao governador, por causa dessa condição de procedibilidade. Eu estaria sugerindo, não sei se mais ponderando, que talvez seria oportuno que nós não examinássemos a matéria agora. Quando Vossa Excelência trouxer para examinar a denúncia, nós examinaremos profundamente a questão para dizer se vamos receber ou não vamos receber, também em relação ao governador. Porque a jurisprudência Não, que o mas há um requerimento, eu tenho que Não, mas por dar enquanto resposta. a gente E a pode dizer resposta que- eu estou dando nesse sentido. Mas que se relegasse a questão senhor para a presidente? oportunidade de julgamento da denúncia. Até porque o presidente? plenário está desfalcado hoje. Essa Exatamente. questão E é uma questão, importantíssima. não, e é uma questão tão importante que o Presidente, se for assim, também eu não comparecerei mais quando todos não estiverem presentes, se não pudermos julgar. Eu estou aqui para julgar e é quórum constitucional. Não preciso ser lembrado Não, de nós que estamos- alguns colegas não estão presentes. Não, acho que vocês podem julgar. Vocês vai pedir vista? Vossa Excelência, me permita dizer que eu estou bastante preocupado e sensibilizado pela peculiaridade do caso e pelas circunstâncias de nós estamos questionando a constitucionalidade por necessidade. E com a vênia do ministro Marco Aurélio, eu esperava só um olhar de Vossa Excelência assentindo, com a vênia do ministro Marco Aurélio, que eu vou pedir vista. Independentemente disso, eu vou proclamar o resultado em relação aos agravos. Foi decidido. Em relação aos agravos, porque nós já temos decisão em relação aos agravos. Então, ficará apenas pendente a questão do requerimento de desmembramento. Então, deram provimento ao agravo do Procurador-Geral da República e negaram ao de Expedito Gonçalves Fernando Júnior contra os votos do ministro Marco Aurélio, relator, e Ricardo Lewandowski, que lhes negavam provimento. Em seguida, a questão sobre o requerimento de desmembramento formulado pelo Procurador-Geral da República foi adiada Presidente, a eu pedido peço a de Vossa vista. Excelência que consigne o voto que eu proferi, até mesmo para justificar o pedido de vista de Sua Excelência, porque senão eu fico Exatamente. mal. Foi adiado a pedido de vista do ministro Eros Grau após o voto do relator negando o desmembramento. Presidente, Vossa Excelência sabe, também estou extremamente preocupado com essa questão, venho estudando essa matéria. Vossa Excelência não vai pedir vista junto, não, né? Não. Ah, então Eu tá. até pensei, eu tenho um caso que ia trazer em questão de ordem aqui, previamente, antes do recebimento da denúncia, mas como o eminente ministro Eros Grau pediu vista, eu aguardarei a solução de Sua Excelência e do plenário, evidentemente. Julgamento concluído. Em seguida, ministro Eros Grau, é um caso simples, um agravo regimental no recurso extraordinário 477-274. Posso? É texto, ajuste de vencimento ao texto, emenda 41. Posso? Senhor presidente, a decisão agravada diz o seguinte, que se debate no presente recurso ordinário constitucionalidade da fixação de subtetos de remuneração do funcionário público, funcionalismo público estadual e possibilidade da inclusão
das vantagens pessoais desse limite posteriormente à vigência da emenda constitucional 41. Eu dei provimento a recurso para declarar a constitucionalidade do teto estadual, no qual deveriam ser incluídas as vantagens de caráter pessoal. A agravante alega que não havia razão para se reformar o acórdão proferido pelo TJ de Minas, porque o Tribunal Mineiro, em momento algum, declarou a inconstitucionalidade do teto remuneratório. O entendimento da Corte Estadual foi no sentido de que não poderia haver qualquer redução dos vencimentos da agravante em virtude da aplicação imediata do teto. Requer o provimento do agravo regimental para que seja assegurado o agravante e a integralidade de seus proventos de aposentadoria até que seu montante seja coberto pelo subsídio fixado em lei para o Poder Legislativo do Estado de Minas. É o relatório. Vocês prosseguem. Eu digo o seguinte: o Tribunal de Justiça concedeu a segurança pleiteada sob fundamento de que, tendo o agravante obtido a sua aposentadoria antes da promulgação da emenda 41, é titular de direito adquirido ao recebimento de seus proventos sem qualquer limitação. Essa decisão não está de acordo com o entendimento fixado pelo STF no julgamento do mandado de segurança 24875, relator o ministro Sepúlveda Pertence. O Supremo, naquela ocasião, declarou a constitucionalidade do disposto no artigo 37 e 11, na redação conferida pela emenda 41, superando-se, então, a jurisprudência anterior que permitia a exclusão do teto das parcelas recebidas como vantagem pessoal. No entanto, esse tribunal ressaltou a garantia da irredutibilidade dos vencimentos. O ministro Sepúlveda Pertence, naquele mandado de segurança, afirmou que, não obstante o dogma de que o agente público não tem direito adquirido ao seu anterior regime jurídico de remuneração, há, no particular, um ponto indiscutível, a intangível irredutibilidade. Entrar de pauta esse feito para retornar quando o tribunal tiver com a sua Isso é posição. tudo Não, de porque acordo, essa matéria mas é é extrema- simplesmente uma matéria que reitera. Sim, não, mas essa reitera- matéria está sujeita à revisão. Alguns ministros Muito estão bem. repensando esse assunto, talvez fosse mais conveniente. Então, retirado de pauta, para oportuno julgamento. Eu simplesmente, antes de encerrar a sessão, tenho 2 casos de retificação, são embargos de declaração, dos embargos de declaração, no agravo do instrumento número 3.86847, 417, 866, onde constou rejeitar os embargos quando deveria constar não conhecer dos embargos. Com isso, declaro encerrada os trabalhos.